Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra que foi cedida pra gente em parceria com a editora Autêntica. O livro de hoje ficou conhecido por conta de uma série da Netflix que adaptou essa obra, ou melhor, essa grande saga de 9 livros, porém estrelando a nossa protagonista querida em 6. Esse livro foi escrito pela Lucy Montgomery há muito tempo atrás, em 1905, pelo menos o primeiro volume. Ele primeiro foi rechaçado pelas editoras e depois constituiu um grande best-seller do seu período. Eu estou falando de nada mais nada menos do que Anne de Green Gables. Essa resenha de hoje a gente vai dividir em 3 etapas. Primeiro a gente vai fazer um resumo da obra, depois a gente vai fazer uma pequena análise e por fim falar dessa edição aqui que tá incrível. Então continua com a gente. Fazendo um resumo de Anne de Green Gables. Anne de Green Gables conta a história de uma menina. Mas antes de contar a história dessa menina, a gente conhece um casal de irmãos, a Marilla e o Matthew. Os irmãos, eles nunca se casaram e também nunca tiveram filhos, o que faz com que eles não consigam mais, na idade avançada que eles têm, cuidar de Green Gables, que é a terra deles. Então, eles decidem por adotar um menino para ajudar o Matthew na lavoura. Só que não vai ser exatamente como eles queriam. Quando eles vão adotar essa criança, eles acabam sem querer adotando Anne Shirley no lugar, que é uma menina de 11 anos, muito tagarela, até demais. Você quer uma hora mandar ela calar a boca, porque você não aguenta mais ela falando. Eles adotam essa menina no lugar de um menino porque houve um problema na hora da troca de recados e a mulher que foi buscar a criança no orfanato entendeu que era uma menina e não um menino. E nisso a gente vai conhecer a Anne Shirley. Anne Shirley é uma menina que ela acabou parando no orfanato, ela estava lá 4 meses, justamente porque a antiga empregadora dela e não cuidadora dela, né, acabou tendo que se desfazer da família porque o seu marido morreu. E como a Anne não era da família, mas apenas uma babá de seus filhos, ela não se importou de ficar com ela e a levou para o orfanato. Então, ela acaba parando em Green Gables, extremamente feliz porque teria a oportunidade de construir uma família. O problema é que eles não estavam esperando por ela uma menina. A sorte de Anne é que Matthew fica completamente apaixonado por ela e quer que ela fique, enquanto Marilla não tem tanta certeza. No final das contas, eles acabam ficando com ela, porque senão você não teria a história Anne de Green Gables, e a menina passa por muitas aventuras e vai crescendo no decorrer do tempo. Ela basicamente começa a narrativa com 11 anos e termina lá para 16, 17 anos. E a gente vai conhecendo os percalços dela no decorrer da história. Bom, agora a gente vai fazer uma breve análise de Anne de Green Gables. Antes de mais nada, eu quero dizer o quão fofa é essa história. Eu geralmente não uso esse tipo de adjetivo, e a Letícia ficou rindo quando leu na minha resenha, fofo. É de tanto que eu não uso esse tipo de adjetivo, mas eu acredito que é o único adjetivo que pode realmente definir Anne de Green Gables. É uma história extremamente cativante, porque por mais que Anne Shirley seja uma personagem extremamente tagarela que você queira matar, ela acaba te conquistando com um jeito completamente dela. É o jeito dela. Ela é extremamente imaginativa, ela gosta de inventar mesmo histórias ao ponto de enlouquecer com os próprios contos de fada que vem na cabeça dela. E também ela é extremamente sincera e dramática. Inclusive, se a gente fizer um comparativo com a série, acaba que aquela Anne apresentada na série também se assemelha muito à Anne daqui. A única diferença é que a Anne não é tão respondona e tão malcriada como parece no seriado. Mas aqui a gente encontra uma menina que tá disposta a absolutamente tudo pelo casal que finalmente lhe deu uma família e um lar. Entretanto, tem muita coisa que a gente pode falar de Anne de Green Gables, além da fofura da Anne Shirley. Essa é uma obra que é um clássico e não é à toa como diversos outros clássicos. A escrita da Montgomery é uma escrita muito leve e própria para um público infantil. Além disso, ela tem um texto extremamente moralizante, o que quer dizer que a obra dela foi voltada realmente para esse público infantil e ela acaba seguindo essa linha, como por exemplo Howard Pyle em Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que a gente já resenhou por aqui. Outra semelhança com Howard Pyle
Além dessa questão da religiosidade bem arraigada aqui, com essa questão da moral religiosa, a gente também vai encontrar a questão dos cenários. Como ambos os autores foram no mesmo período, a gente encontra essa ideia trovadoresca de sempre acabar descrevendo e muito a natureza. Essa descrição da natureza, ela é formidável, tanto lá quanto aqui. Só que aqui tem um adendo muito forte, que a escrita da Montgomery, ela é muito mais fluida e menos repetitiva do que a escrita do Howard Pyle. Claro que lá tem esse objetivo, enquanto aqui não tem. Outro ponto super legal de Anne of the Green Gables. Bom, existe muita semelhança com a Anne Shirley e a Montgomery, a autora. Inclusive tem uma passagem aqui que a própria Anne, ela usa um pseudônimo super parecido com o da Montgomery. E as semelhanças não são somente onde elas estão morando, que é Prince Edward Island, que é uma província canadense muito bonita e muito exótica, que hoje em dia atrai vários turistas por causa da descrição da Montgomery. Ambas, tanto a autora quanto a sua protagonista mais famosa, elas viveram com idosos e tiveram que usar a imaginação, a literatura e a poesia para conseguir inventar e passar os seus dias durante a sua infância. E isso acaba aproximando muito a autora e a personagem. Além dessa similitude entre as duas, eu gosto de pontuar bastante em Anne of the Green Gables um certo ponto feminista. Diversas vezes a Anne vai contra estereótipos marcados do período e se questiona sobre o papel da mulher na sociedade. Por exemplo, por que uma mulher não pode ser a pastora? Um traço de Anne of the Green Gables que eu achei muito legal e muito marcado na história, inclusive, foram as diversas citações a respeito do cabelo ruivo. Hoje em dia a gente tem essa mania de encontrar diversas narrativas, principalmente de fantasia, com protagonistas ruivas, sempre ruivas, às vezes até com sardas como a Anne, etc e tal. A questão é a seguinte, o cabelo ruivo não era bem visto. Muita gente não sabe disso, mas desde o Antigo Egito, do período persa mais ou menos, o vermelho está associado com coisas negativas. O que isso quer dizer? Então, nesse período existiam muitos conflitos culturais no período da antiguidade e o vermelho, a cor de cabelo ruiva, ela estava associada ao Set, que é um deus da mitologia egípcia que é considerado anteriormente parte do equilíbrio, ele era o caos, mas depois ele foi considerado negativo. E isso também vai variar, por exemplo, para a sociedade grega. Tem até, se eu não me engano, uma passagem do Aristóteles falando sobre como as pessoas de cabelo vermelho são ruins. O período da caça às bruxas, por exemplo, queimou muitas mulheres de cabelo ruivo. É uma parcela da população muito pequena, mas que estava sendo sempre jogada para Berlinda como negativa, maligna, do diabo, entre outras coisas. E aqui em Anne of the Green Gables a gente vai encontrar esse estereótipo marcado e a Anne tentando quebrar isso. Bom, pelo menos ela diz o tempo todo que ela é ruim, é isso e aquilo, porque socialmente era assim que meninas de cabelo ruivo eram vistas. Não só meninas, mas até os meninos também. Existia esse preconceito muito forte. E há diversos preconceitos no decorrer da trama que ficam muito claros e muito marcados. E a gente pode ver isso com nitidez. Eu gosto muito de como a escrita dela é super leve, tem esse tom infantil e essa perspectiva moralizante mesmo. Porque acaba demonstrando o quanto essa narrativa ela tá enraizada no seu tempo e no seu período histórico, bem como no lugar onde ela foi criada. Eu acho que é uma história que pode envolver muita gente e diversas vezes a gente pode acabar conhecendo um pouquinho daquele período, daquelas pessoas, etc. Agora a gente vai falar dessa edição maravilhosa. Bem, eu queria mostrar pra vocês que a capa aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas a capa, as imagens aqui, elas são em relevo. Por exemplo, a borboleta, o beija-flor, etc. As flores, elas são em relevo como título também. É muito fofa. Essa pra mim é a capa mais bonita de Anne of the Green Gables, competindo com a da Martine Claret. A edição por dentro, ela é brochura. Eu acho que a da Martine Claret é até capa dura, se eu não me engano, mas ela é brochura. A editora me mandou um marca-páginas perfeito e super fofo. Essa edição aqui tá com o selo da Netflix, tá bom? Por conta da série. Se vocês conseguirem ver, acredito que vocês consigam, aqui a gente vai encontrar diversas imagens ilustrativas, algumas de cenas. Vocês podem também perceber que a letra ela é grande. A entrada do capítulo, ela é muito bonita também.
todo fim de capítulo a gente vai acabar encontrando alguma flor no final representando o capítulo, porque a Anne gosta muito de flores, e tem cenas como essa aqui, tá vendo? Tem ilustrações de cenas importantes que fazem toda a diferença na narrativa. Eu queria encontrar uma específica pra vocês. Achei. Que é essa aqui, tá vendo? Que é do Gilbert com a Anne, que eu gosto muito. Bom, essa edição aqui, ela é muito bonita e eu recomendo para todos vocês que gostam de uma boa edição com uma excelente tradução. A tradução da Márcia Soares Guimarães está muito fofa e ela segue exatamente a linha elaborada pela própria Montgomery. A tradução, ela tem alguns erros sim, eu encontrei, mas eu ainda achei uma excelente tradução que acaba expressando exatamente o que essa história precisa. Ela ser delicada, ser apaixonante e muito fofa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e deixarem o seu like se tiverem gostado desse vídeo. Por fim, eu peço pra vocês pelo menos darem uma chance a Anne da Green Gables e se apaixonarem. É uma narrativa leve, fofa, que eu acho que todo mundo deveria querer. Beijos e tchau, tchau!